Amém, amém. Como é bom poder louvarmos ao nosso Deus, cantar louvores. Sabemos que isso é um privilégio, não é? Depois de uma canção dessa, como disse o pastor Luiz Carlos semana passada, já poderíamos ir para a nossa casa, que estaremos alimentados. Mas eu quero ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos o Salmo 46 nessa noite. Quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia. O Salmo 46 são compostos de 11 versos. Não é um texto muito grande. E eu quero ler todo o texto sagrado. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: acalme-se, acalme-se. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói o escudo no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? A escrita do Salmo 46, ela foi feita pelos coraitas, mas não sabemos ao certo em qual período ela foi escrita. Provavelmente foi quando Davi derrotou os inimigos no antigo Israel das terras vizinhas, depois de uma batalha contra os filisteus. Mas uma certeza nós temos: esta é uma canção, este salmo é uma canção que foi composta ao final de uma experiência intensa de luta. O Salmo 46 é uma canção que pode ser cantada num culto. A experiência vivida pelo poeta e por sua comunidade, todos os seus companheiros de luta, o seu povo, nos revelam palavras, no mínimo, interessantes. Esse texto nos fala sobre acalmar, esse texto nos fala sobre aquietar, parar de lutar. Mas veja que o salmista parece que está em descompasso com a realidade. É isso mesmo. E eu falo isso porque nas situações mais difíceis da nossa vida, da nossa caminhada, a nossa tendência humana, como homens que somos, é justamente fazer o contrário do que o texto bíblico nos ensina, o contrário do que o texto nos fala. E facilmente em situações difíceis já estamos rapidamente tensos, já estamos irritados, impacientes. Uns mexem os braços, outros mexem as pernas, outros roem as unhas, outros arrancam os pedaços dos dedos, alguns gritam, outros perdem a paciência. Cada um tem um jeito diante das dificuldades da vida. Cada um tem uma reação diante dos momentos de tensão que muitas vezes a vida nos apresenta. E o salmista, em tempos de guerra, ele orienta o povo a se aquietar. Ele orienta o povo a se acalmar.
Por isso eu quero lhe convidar a passear comigo no Salmo 46. Deixe sua Bíblia aberta. E à luz dos versos de 1 a 3 do Salmo 43, nós vamos refletir sobre os nossos medos. E eu sei que já li o texto, mas quero ler novamente, os versos de 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Os medos descritos nesses versos, a semelhança dos medos que nos abalam, são situações que estão fora do nosso controle. E esse povo vivia sobre circunstâncias climáticas, posso dizer, extremas, muito difíceis. A natureza para eles, com certeza, era bênção, mas também era uma grande ameaça para eles. Por muitas vezes, mais precisamente nos Salmos de Davi, ele fala sobre suas condições climáticas. E o ponto mais baixo da terra, e terra seca, está às margens do Mar Morto. Eu acredito que não era algo muito fácil de se viver. Não era fácil viver naquele local. Sua superfície, as margens ali do Mar Morto, está a 423 metros abaixo do nível do mar. E para você ter uma ideia, nós aqui em Maceió, moramos quase a 20 metros de altitude acima do nível do mar. E a gente ainda sente um calor danado, não é verdade? Tem dia que o calor realmente é muito difícil, é muito complicado. Agora pense na situação dos conterrâneos do salmista. 423 metros abaixo do nível do mar. As águas do Mar Morto são águas de puro sal. Além de ser baixo, salgado, aquele é um lugar muito, mas muito quente. E esses lugares onde percorriam os salmistas da época eram quase um buraco no fundo da terra. Literalmente era isso, um buraco no fundo da terra, seco, salgado e quente. E sabe, essas eram as reais circunstâncias que aquele povo vivia, que aquelas pessoas viviam. E essas eram circunstâncias que estavam infinitamente além do controle daqueles homens, do controle daquelas pessoas. Nossa fé neste Deus não depende nossa fé no nosso Deus não depende que tudo esteja a mil maravilhas. A nossa fé no nosso Deus não depende que tudo esteja sob controle e funcionando perfeitamente. A nossa fé em Deus não pode depender dessas coisas, mas muito pelo contrário. A nossa vida pode estar como um grande quebra-cabeças, daqueles que não se encaixam, daqueles de muitas peças, que tentamos a todo custo encaixar as peças e elas não se encaixam. A nossa vida pode estar como que um mar agitado, com muitos problemas, com muitas dificuldades, quente, seco, salgado. Mas saiba que ainda sabemos que Deus é o nosso refúgio. Sabemos que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias. O salmista, ele canta que nem ele, nem a sua gente deviam temer ou lamentar por conta dessas circunstâncias. Não deveriam em momento algum temer ou lamentar. Como vamos nos lamentar, irmãos, se Deus, o Deus a quem servimos, Ele tudo fez por nós, Ele tudo faz por nós? Como temer o poder da natureza, se o eterno Deus que o criou está conosco?
em todos os momentos da nossa vida. Não posso sondar os seus pensamentos e descobrir quais são os seus medos, quais são as suas dores, os seus sofrimentos, mas querem saber, Deus pode fazer isso. Deus pode analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Agora, Deus está fazendo isso com cuidado, cuidando de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabe o que Jesus nos ensina? Mateus capítulo 10, verso 31 diz assim: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, verso 31. Jesus, ele é um profundo conhecedor do coração humano. Por isso, do seu humano coração, brota um chamado: não tenhais medo. Se você tiver a curiosidade de ler o capítulo todo de Mateus, você verá que essa expressão está situada no contexto do envio dos discípulos para a missão que Jesus havia determinado a eles. Jesus acaba de dizer aos seus seguidores que eles serão perseguidos, que eles serão encarcerados. E Jesus não está fazendo promessas irresponsáveis. Jesus não está iludindo a cabeça daqueles homens: olha, vocês vão e tudo vai dar certo. E tudo vai ser mil maravilhas, vocês não terão problemas, vocês não terão dificuldades. O que Jesus está fazendo é alertando aqueles homens que decidiram o caminho de seguir Jesus. Olha, vocês serão perseguidos, vocês serão encarcerados, vocês passarão por problemas difíceis. Trata-se de uma segurança que permanece intacta, apesar das dificuldades, apesar das lutas, sabendo que os contratempos não podem atrofiar a nossa essência. O apelo de Jesus também pode ser aplicado a todas as situações de medo, aquele medo paralisante, aquele medo em que muitas vezes, quando nos deparamos com ele, não conseguimos fazer nada, não conseguimos dar mais um passo, não conseguimos falar mais nenhuma palavra. Alguns comportamentos também destrutivos que acometem as nossas vidas. Comportamentos como o consumo compulsivo, a dependência desequilibrada, o ódio, o racismo, a intolerância, a indiferença, a suspeita infundada que muitas vezes nos torna pessoas altivas e prepotentes, a violência, a competição, a exclusão do outro, e tantos outros exemplos poderíamos colocar aqui. Atrás desses comportamentos abusivos se oculta o medo. O medo continua enchendo o nosso planeta de vítimas anônimas, impedindo relacionamentos saudáveis, impedindo famílias equilibradas, impedindo um ambiente saudável entre as pessoas. Por isso, escute o que eu vou lhe dizer: desejo e medo estão de mãos dadas. Não há medo sem um desejo escondido. E não há desejo que não esteja atrelado ao medo. O desejo e o medo estão profundamente ligados. E o nosso desafio, meus irmãos, guarde isso no seu coração, é que todos nós possamos ser sinceros diante do nosso Deus, confessando a Ele todos os nossos medos, confessando a Ele todos os nossos desejos, todos os nossos pecados, colocando tudo diante de Deus, na presença do nosso Deus. Mas eu quero continuar, e eu quero passar agora para os versos 4 e 5.
E à luz desses versos, nós vamos refletir sobre as nossas alegrias. E os versos 4 e 5 diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Deus está no meio das nossas vidas, irmãos. Amém? E que versos lindos, não é? Uma cidade que tem um rio que se alegra a cidade de Deus, que alegra o santuário das moradas do Altíssimo. A força de Jerusalém não estava em seus muros fortificados. A força de Jerusalém estava sim em Deus, em Yahvé. Deus e Yahvé era a sua força, era a sua torre segura, era a sua maior segurança. Deus está no meio desta cidade. Deus ajudará os habitantes dessa cidade. E o texto sagrado diz que no início do dia seremos abençoados. Se procurarmos no texto o nome desta cidade, nós não acharemos. Se pensarmos que é Jerusalém, o que sabemos é que Jerusalém não tinha rio. Então não pode ser Jerusalém. A cidade que o texto está falando, somos nós. A cidade somos nós, eu e você. E é muito bom saber que a minha vida, que as nossas vidas, irmãos, é morada de Deus. A nossa vida é morada de Deus. E esta morada é visitada por um rio de alegria. Alegria. Este rio é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se alegra por estar conosco, por estar em nós. O Espírito Santo se alegra e não se abala diante dos ataques que todos nós recebemos todos os dias em nossa vida, em nossa caminhada. E sabe, irmãos, como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é maravilhoso. Essa semana tivemos a oportunidade, eu e Luciana, eu fiquei menos tempo, Luciana passou a tarde ali no hospital com o Manu, com o Manu de Luizinho. Nós fomos lá ver a Heleninha, que nós oramos por ela aqui agora, pastor Farley orou por eles. Nós fomos ali ver a Heleninha no hospital, e ela separada do seu irmãozinho, me fez pensar neste salmo, porque eu ficava a me perguntar: Senhor, por que temos que enfrentar o período da noite? Senhor, por que temos que enfrentar este momento tão difícil? Por que não podemos apenas experimentar o sol brilhante? Por que não podemos somente experimentar as vitórias, as alegrias? E aí houve um momento em que o pequeno Luizinho chegou para ver a sua irmã. E a alegria dele foi tanta que nem parecia que ele estava há tantos dias separados de sua irmã. Há tantos dias separados de sua mãe. E sabe, meus irmãos, quando eu olhei para aquele cenário, eu fiquei a pensar que as crianças, em muitas circunstâncias, elas sabem muito mais do que nós. Elas sim entendem o que é se alegrar com as pequenas coisas. Elas entendem sim o que é se alegrar diante das dificuldades. Mesmo naquele cenário tão difícil, ele chegou lá, viu a sua irmã, se alegrou com ela, se alegrou com a sua mãe. E que momento especial vivemos ali naquela tarde. E sabe, meus irmãos, faz muito bem para a nossa mente pensar que as águas do rio seguem e ao final elas desaguam. Eu preciso me banhar das águas desse rio.
Eu preciso beber das águas deste rio, do Espírito Santo de Deus. Queremos nos acalmar, queremos estar em paz, mas continuamos bebendo as águas impuras da agitação. Queremos ter paz, mas continuamos a beber as águas impuras do pecado, da ansiedade, da correria. Faz bem para nossa mente pensar também que precisamos aprender verdadeiramente, meus irmãos, a viver a vida que Deus nos dá. Boa parte dos nossos problemas advém muitas vezes da nossa falta de sabedoria em lidar com as circunstâncias. O salmista está desafiando o seu povo a aprender uma nova forma de vida. E sabe qual é essa forma de vida? A alegria. Nós, como crentes em Cristo, precisamos viver a alegria que Deus nos dá em nossas vidas. A alegria tem a ver com a percepção de quem é Deus nas nossas vidas. Um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que é presente nas nossas vidas. Em João, no capítulo 15, no verso 11, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Sabe, meus irmãos, nos 33 anos de mortalidade de Jesus, ele sofreu rejeição, ele sofreu perseguição, ele sofreu fome, sede, cansaço físico, também sofreu uma terrível solidão, sofreu maus tratos físicos, verbais, emocionais, e por fim teve uma morte dolorosa, morte que foi feita por mãos de homens ruins, perversos. E sabe, irmãos, no jardim do Getsêmani e na cruz do Calvário, ele sentiu todas as nossas dores. Gravem isso. Ele sentiu todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas tentações, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Por isso eu digo a você nessa noite: Jesus Cristo precisa ser a fonte da cura da sua dor. Jesus é o único que pode ser a cura da dor que você está sentindo na sua alma e no seu coração. Não há outro remédio, não há outro caminho. Jesus é a solução. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Esse é o texto sagrado, palavra de Jesus para mim e para você nessa noite. Mas passada a reflexão sobre os nossos medos e sobre o rio da alegria, sigo para os versos 6 a 8. E neste verso nós vamos refletir sobre a nossa fé. E o texto diz assim: as nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Sabe, meus irmãos, vamos combinar uma coisa: confiar em Deus, depender totalmente de Deus, não é algo fácil. Não é algo fácil. Principalmente para aqueles que gostam das coisas concretas, de saber aquilo que estão fazendo, de saber aquilo que vai acontecer lá na frente. E confiar em algo que você não está vendo é um desafio muito grande para todos nós. Se fosse fácil, viveríamos uma fé inabalável, irmãos.
Se depender de Deus fosse fácil, nós viveríamos uma fé inabalável. Se fosse fácil, não viveríamos nossas crises, nossas dificuldades. Ninguém em sã consciência consegue viver como se os problemas não existissem. Ninguém em sã consciência consegue viver sem fazer um planejamento da sua vida, do seu futuro. Mas veja que nas palavras do salmista, a fé madura nasce de uma visão concreta e sincera da realidade, da nossa vida. Quando a visão da realidade é confrontada com a visão de Deus, então, a partir daí nasce uma fé madura. A partir daí, então, nasce uma fé racional. Diante desse confronto que a gente pode ver dessa fé concreta e da visão de Deus, precisamos decidir quem vence no nosso coração. Reinam os reinos deste mundo, valem as vozes deste mundo, vencem os senhores da guerra, os que têm as armas mais poderosas, ou vence verdadeiramente a voz de Deus? Ou vence em sua vida verdadeiramente a palavra de Deus? Se fosse, viveríamos uma fé que não agradaria o coração de Deus. Diante desse confronto de fé concreta e de visão de Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando exercemos a fé e humildemente abrimos o nosso coração para as respostas de Deus, nós nos tornamos pessoas livres. Livres das limitações da nossa falta de entendimento e das nossas suposições. E conseguimos visualizar um caminho que será guiado pelo próprio Deus. E eu não sei se você sabe, mas isso tem muito a ver com a paz no coração. Isso mesmo, a fé está de mãos dadas com a paz. A fé não brota na inquietude do coração. A fé não brota na correria do nosso dia a dia. A fé nasce de um coração que está em paz e que vive o amor de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu não sei como você tem vivido a vida que Deus tem te dado, mas acalme o seu coração. Se acalme, aquiete-se no Senhor. Veja a lógica bíblica. Jesus Cristo também é a nossa fonte de paz. Mateus capítulo 6, verso 34 diz assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Sabe, meus irmãos, Jesus ele nos convida a jogar sobre Ele os nossos fardos. E Ele nos diz que quando a gente faz isso, Ele derrama sobre nós a sua paz. A paz que excede todo entendimento. É o que Ele nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 7. Um sentimento que temos quando o Espírito Santo de Deus preenche a nossa alma e derrama paz sobre nós. Apesar dos desafios que nos cercam, o Filho unigênito de Deus tem poder para acalmar a nossa alma sofrida. Seja qual for a sua dificuldade, Ele tem o poder de acalmar o nosso coração. E eu quero caminhar para o fim dessa reflexão. E vamos então para o último dos ensinamentos. São os versos 10 e 11, que diz assim: e nele nós vamos refletir sobre o tempo de parar de lutar. E diz assim o texto: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações.
o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sobre parar de lutar, entenda, este não é um convite para você se entregar à apatia, para você largar de mão todas as coisas. A essas alturas do Salmo, eu acho que você já pode muito bem compreender o que Deus está nos falando. Diante do que Deus é, só nos cabe parar de lutar, aquietar a alma, acalmar os pensamentos e o coração. É isso que precisamos fazer. Por isso escute o que eu vou lhe dizer. Quando sabemos quem Deus é de verdade, quando conhecemos Deus de verdade, nós acalmamos o nosso coração. Quando olhamos mais para o que Deus pode fazer e menos para o que nós seremos capazes de fazer, com toda certeza, acalmamos o nosso coração. O rio do Espírito está passando, meus irmãos. O rio do Espírito está passando e levando as nossas inquietudes, levando as nossas agitações, as nossas ansiedades. O rio do Espírito está passando sobre a cidade e levando a nossa necessidade tola de precisar provar sempre alguma coisa para o outro, de sempre precisar provar alguma coisa para alguém. Deus nos ama, meus irmãos, como somos. E o próprio Deus nos toca quando precisamos mudar algo em nossa vida, em nosso coração. O rio do Espírito está passando e Ele está nos ensinando a parar de ter opinião sobre tudo e sobre todos. Querem saber, meus irmãos? Nós nada sabemos. Nós não sabemos de absolutamente nada. Estamos aprendendo. Estamos na caminhada aprendendo com Jesus. O rio de Deus está passando e está nos ensinando que o mundo pode viver muito bem sem nossa agitação. O mundo pode viver muito bem sem o nosso controle, sem as nossas rédeas. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus. Grave isso no seu coração. O rio de Deus está passando e trazendo à nossa memória as muitas vezes em que Deus veio, nos curou em lindas manhãs. As vezes em que Ele veio e supriu as nossas necessidades. As vezes em que Ele veio e nos abençoou. As vezes que Ele veio e colocou a sua mão sobre nós. Naquele momento, naquela prova, naquele exame, naquela cirurgia, naquele tratamento de saúde, Ele sempre está conosco. E eu quero terminar essa reflexão dizendo que o Senhor dos Exércitos está com você, está conosco. O Deus de Jacó é a torre segura das nossas vidas. Jamais se esqueçam disso.